Todas as vezes que ouvimos notícias sobre calamidades da natureza ou rumores de guerra, então nos vem o pensamento do Apocalipse. E é até normal que muitos cristãos pensem assim, já que a Bíblia nos adverte sobre esses fenômenos, sobre esses acontecimentos. A dificuldade está em saber o conjunto de tudo isso, quando ou como vai ocorrer, para que venhamos a ficar alerta sobre a vinda de Cristo. A mensagem de hoje é sobre isso, aprender a lição. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 32, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essas são as recomendações que Jesus estava fazendo aos discípulos sobre a sua vinda. Então ele descreve muitas coisas que haveriam de acontecer no final dos tempos, sobre guerra, sobre terremotos, fome e perseguições, e acima de tudo, muita enganação. Ele repete pelo menos 3 vezes para eles ficarem alertas sobre o engano, porque muitos viriam e se identificariam como o ungido de Deus, mas na verdade não passariam de falsos mestres, falsos profetas e enganadores das multidões. Ele chega a dizer que enganariam muitas pessoas. E chega também a dizer que a tribulação que haveria de acontecer era tão forte que, se não fosse abreviado o tempo, ninguém escaparia, ninguém sobreviveria. Isso nos remete a muita violência, a muita morte. Então Jesus descreve como tudo isso sendo o que há de acontecer nos últimos tempos. E então ele viria nas nuvens com grande poder e glória. Quando todas essas coisas tiverem acontecido, ele retornaria para os seus discípulos, para todos nós. Mas ele faz um alerta. Ele diz que é preciso aprender a lição da figueira. Quando a figueira começa a brotar, as folhas renovar, então se sabe que chegou o verão. Devia ser alguma atitude, algum costume da época, uma vez que a figueira é uma árvore, uma cultura daquela localidade. Então ele estava falando a respeito de algo que era comum para eles, de identificarem. E ele está usando esta parábola, esta demonstração, esta simbologia, para que os discípulos ficassem alerta do ponto de vista de não ficarem dormindo, mas vigilantes sobre os acontecimentos dos últimos dias e então saber que Jesus estava voltando. Esta é a parte onde ele compara como a figueira que há de brotar para chegar o verão. É dessa forma que nós observamos o quanto de acontecimentos, de fenômenos está acontecendo no mundo, já aconteceu, desde que Jesus relatou isso aos discípulos e que aconteceu de fato. Muitas coisas aconteceram ainda naquele período, no primeiro século, e outras vêm acontecendo ao longo da história. E por isso nós precisamos ficar ligados, vigilantes. Não no sentido de que vamos prever a volta de Cristo, não no sentido de que vamos saber, como muitos no decorrer desses acontecimentos até dataram, até disseram em tal dia, em tal ano, Jesus virá. E todos foram errados nesse ponto. Todos se enganaram quanto a isso. Mas, nesse momento, o que Jesus está nos alertando aqui não é para isso, não é para saber a data, o dia, porque ele mesmo disse que isso só o Pai saberia. Mas é para ficarmos vigilantes ao ponto de não sermos enganados, porque é isso que Jesus está preocupado. Diante dos fenômenos, dos acontecimentos, as pessoas podem se iludir e pensar e se enganar, a ponto de às vezes se descuidar e ficar dormindo, como ele diz,
que se o patrão chegar e nos encontrarmos dormindo, então não estamos alertas. Por isso ele deixou aqui esse ponto de ficarmos e aprendermos a lição de quando essas coisas começarem a acontecer, ficarmos ligados no conjunto de tudo isso para saber que Jesus está voltando. Eu oro nesse dia para que nós não sejamos enganados e levados para que algumas coisas começam a acontecer, então nós já queremos achar que já é o conjunto das coisas, mas não, ainda precisam acontecer muitas outras para que realmente nós estejamos certos da volta de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.